Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica e agora nós falaremos da partícula livre. E a partícula livre, como nós já falamos, ela está relacionada a estados contínuos, né? Ou seja, a partícula livre apresenta energia contínua, não discreta, né? Como no caso de partículas confinadas. Bom, nesse caso, ele é caracterizado por ter um potencial igual a zero, né? Em todo o espaço. Então, isso é que define a partícula livre, né? Nesse caso, a gente tem que a equação de Schrödinger fica como? Ela vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? Vou escrever lá normalmente. Depois a gente vai ver o que acontece nesse caso específico, né? Então, eu teria aqui o potencial vezes... Só que como o potencial é igual a zero, esse termo aqui desaparece. Então, a equação de Schrödinger fica dessa forma. A solução de uma equação desse tipo, a gente já estudou isso bastante, né? Lá em equações diferenciais ordinárias, né? Lá na graduação, lá no cálculo. Então, vocês sabem que a solução disso aqui, ela é da seguinte forma. Ela é A mais E aí KX mais A menos E a menos I KX. Então, isso vocês já aprenderam bem, né, na graduação. Isso aqui, basicamente, o que significa? Isso daqui representa uma onda que se desloca, né, para a direita, e a gente sabe que se propaga, né? Colocar assim, que se propaga. E isso daqui nada mais é do que uma onda plana, né? Onda plana que se propaga para a direita. Aqui é uma onda plana que se propaga para a esquerda. Então, são coisas que a gente estudou lá em ondulatória, né? Então, a gente conhece bem essa expressão aí das ondas planas. Aliás, aqui faltou a função de onda, né? O que? A autofunção aqui, né? Bom, aí a gente vai substituir isso lá na equação de Schrödinger, né? Então, antes de substituir, eu vou fazer essas derivadas, né? Então, derivando aqui com relação a x, o que eu vou obter? Então, derivada da exponencial é a própria exponencial, mas eu multiplico pela derivada do argumento, a gente chama isso de regra da cadeia, fica IK a mais E a IKX. E o outro só vai mudar que fica a mesma coisa, né? Só que como é menos, lá o expoente, fica menos IK a menos E a menos IKX. Ok? Aí eu posso derivar ainda mais uma vez, né? E derivando mais uma vez, a gente tem que passar o i de novo, fica IK ao quadrado, A, E, a IK, X, e a derivada é a própria exponencial, a única coisa que passa é esse cara multiplicando, ele vai passar duas vezes, vai ficar menos mais IK ao quadrado, né? A menos E
a menos IKX, né? E aqui, obviamente, que eu posso notar facilmente que isso daqui é igual, eu posso tirar esse IK ao quadrado eu posso resolver, né? Vai dar I ao quadrado é menos K ao quadrado é K ao quadrado. Fica menos K ao quadrado. E aqui sobra... O que vai sobrar é exatamente... Se eu tirar isso aqui e tirar isso aqui, vai dar exatamente isso daqui novamente, né? Então, vai dar a autofunção. Né? Aí, com número de onda K. Ok. Só que na equação... que eu tenho isso aqui, ó. Então eu vou substituir isso na equação. E o que a gente encontra é... Então, isso aqui... Então isso implica que eu vou já substituir aqui, né? Então eu afasto aqui, ó. E aqui eu vou trocar isso por isso aqui, né? Ok. E a gente tem, então, isso daqui. Só que, resolvendo isso aí, eu encontro o quê? H barra ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2M, né? Então, menos com menos aí é mais. E aí, aqui dá autofunção, autofunção que é Kx. E aí a gente conclui, então, que a energia, né, vai ser igual a quem? Vai ser igual a H barra ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2M, né? Então, essa é a energia aí da partícula livre, né? Onde não há nenhuma restrição, né? Ou seja, esse K, ele é um número real qualquer, né? Certo? E a gente sabe, né, que para partícula livre, além disso, a gente sabe que o momento linear, ele é o quê? Ele é H barra vezes o vetorzinho K, né? Então, a gente também tem essa outra expressão, que você consegue... que a gente já tinha feito isso anteriormente, né? Sem precisar da equação de Schrödinger, a gente consegue chegar nesses resultados para a partícula livre. Ok, mas representar uma partícula livre por uma onda plana não é uma boa ideia, né? Vamos pensar só na componente, só na parte dela que está para a direita. Então, basicamente o que eu tenho é uma onda assim, né? Que se estende infinitamente. Então ela não é localizada, né? Ela se espalha por todo o espaço. E como ela tem um número de onda bem definido, ela tem um momento bem definido, né? O número de onda dela é muito bem definido. Então o momento dela é muito bem definido. Então, primeiro, alguns problemas aqui, né? Problemas. Ela se espalha por todo o espaço, né? A onda plana, se espalha por todo o espaço, mas a partícula livre deveria estar localizada. Ok?
Isso aí se reflete no princípio da incerteza, né? Porque a gente tem o seguinte, ó. Então, nesse caso aí, vou pegar aqui o PX, né? A incerteza Então, o número de onda é muito bem definido, né? Você tem aqui o comprimento de onda, ó. O que é o número de onda? O número de onda simplesmente é 2π sobre o número de onda, sobre o comprimento de onda. Então quer dizer que ele é muito bem definido. Então, como ele é bem definido, o momento também é bem definido. Só que a gente sabe que se eu faço esse produto aqui, né, produto das incertezas, ele tem que ser maior do que ou igual a h barra sobre 2. Então, isso significa que se eu faço um delta px ir para zero, o delta x vai para o infinito, mas isso está óbvio, né? Tá aqui, a onda está espalhada por todo o espaço, então ela não está localizada, né? Bom, outro problema que a gente tem aqui problemas, e não deveria ter colocado aqui porque são vários problemas, né? Então o primeiro problema é esse aqui. O segundo problema que a gente tem é que a velocidade de fase aí não vai coincidir com a velocidade da partícula, né? Ok? Então se eu escrevesse, se eu representasse uma partícula simplesmente por uma onda plana, por uma única onda plana, o que iria acontecer? Eu teria que a velocidade de fase, que no caso é a própria velocidade da onda, né? No caso de uma onda plana, a velocidade da onda é a velocidade de fase, né? Vamos pensar assim, a velocidade do pacote de ondas, nem da onda, né? A velocidade da onda aqui é a velocidade de fase. Só que isso aqui vai dar diferente da velocidade da partícula, da velocidade clássica da partícula, né? Que seria a velocidade clássica da partícula. Então isso é estranho, né? Quer dizer, a partícula está com uma velocidade e a onda que descreve essa partícula está com uma velocidade diferente, né? Então se a gente sabe que a velocidade de uma onda é a velocidade de grupo, né? Mas no caso de uma onda plana, a velocidade de grupo é a própria, se o pacote de ondas é só uma senoide, a velocidade de grupo é a própria velocidade de fase, né? Então, se eu pego, ok, dessa forma a gente não precisa usar esse conceito, né? Então, quando se trata de onda plana, a gente fala só em velocidade de fase, né? Bom, e aí essa velocidade da partícula seria a velocidade clássica. Tem um problema porque essa velocidade de fase ela não é igual à velocidade clássica. Então isso é estranho, quer dizer que a onda que representa a partícula tem uma velocidade diferente, né? Porque a velocidade de fase ela é definida como sendo ômega sobre K. Por caso que a gente viu aqui agora, ó, pegando essa relação, a gente chegou nessa relação aqui para energia, né? Mas a gente viu que a energia ela posso descrever ela como H ômega, né? Então multiplicando H barra ômega, multiplicando por H barra em cima e embaixo, eu vou ter então aqui E sobre H barra K, só que aqui é H ao quadrado sobre K ao quadrado,
sobre 2m h barra k. Então eu posso cortar um k daqui com esse k, e cortar esse h cortado com um h cortado daqui, e sobraria h barra k sobre 2m. E a velocidade da partícula clássica, por sua vez, ela é igual ao momento pela massa, né? Momento linear pela massa. O momento linear é h barra k, né? Da h barra k sobre m. Então isso implica que a velocidade clássica vai ser o quê? Vai ser a velocidade de fase multiplicada por 2, né? Então é só passar esse 2 aqui multiplicando para o outro lado. Isso aqui é a velocidade clássica. Então a gente chega nessa expressão que é bem estranho, né? Então a gente está tendo vários indícios aqui de que não é adequado usar uma única onda plana para representar uma partícula, né? Então, o terceiro problema é que se eu pegar a função de onda, né, xt, ela não é normalizável, né? Não é normalizável nesse caso aí. Normalizável, né? Porque se eu escrevo que isso daqui é igual a aí a solução simplesmente é uma onda plana, né? Então vamos pensar nessa onda plana aqui, né? Que é a solução. Vamos pensar nessa onda para a direita aí, né? Então tenho lá A, E, aí K, X. Pego aqui essa onda para a direita. E aí acrescento aqui E a menos I, H barra. Opa, IET sobre H barra. Desculpa, né? IET sobre H barra. E aqui a gente vê que E sobre H barra, E sobre H barra é 1 sobre K, né? Então, E sobre H barra é 1 sobre K. Então, poderia ter colocado... Então, assim, é T sobre H barra. Na verdade, eu poderia ter escrito pensando que o E é o quê? O E, ele é H barra ômega, né? Dividido, então, E sobre H barra é igual a ômega, na verdade, né? Então, eu posso escrever que isso aqui, na verdade, é ômega T. Então, isso aqui, eu posso tirar produto de potências de mesma base, conservar a base sobre o expoente. Eu posso tirar o I em evidência, ficaria Kx menos ômega T. Só que aí a densidade, só que aí eu teria aqui o quê? Que o complexo conjugado vai dar igual a conjugado E a menos I Kx menos ômega T. E aí fazendo o produto, né? Daqui do conjugado vezes ela aqui, né? Isso vai ser igual ao que? Densidade de probabilidade, né? Vai ser igual a módulo de A ao quadrado vezes E elevado a zero, né? Que é o produto de potências de mesma base, conserva a base sobre o expoente. Como são simétricos, vai dar zero. E aí aqui vai dar 1. Certo? Só que aí, qual é a condição de normalização? Que é a integral de menos infinito a mais infinito da densidade de probabilidade ela tem que ser igual, tem que ser finita, né? Porque aí eu posso normalizar.
mesmo que ela não seja, igual a 1, ela tem que ser finita, porque se ela for finita eu normalizo, pronto, eu resolvi o problema, né? Eu ajusto esse A para normalizar a função. Então, nesse caso, eu não consigo fazer isso, porque se eu jogar aqui, vai dar módulo de A ao quadrado vem para fora, né? E aqui fica integral de dx de menos infinito a mais infinito. Isso aqui diverge, né? Ou seja, ele não dá um valor finito. Se ele não dá um valor finito, só uma função, uma única onda plana não é quadrado integrável, né? Como ela não é quadrado integrável, então isso implica que ela não consigo normalizar, porque isso daqui não é quadrado integrável. Então a gente vê que não dá para a gente ter uma única onda plana para representar uma partícula, né? Conclusão. Então, juntando todas essas informações aí, conclusão. Não é possível representar uma partícula por uma única onda plana. Em vez disso, usamos um pacote de ondas. Que é a superposição, né? Ou seja, a soma, né, de todas as ondas planas possíveis. Você já estudou lá série de Fourier, transformada de Fourier? Você sabe que na série de Fourier a onda ainda não é localizada, né? Por exemplo, você tem um pacote aqui, ela vai se repetindo periodicamente. Mas, então, ou seja, ela ainda não é localizada, não serviria. Nesse caso, é uma soma de infinitas ondas planas, só que discretas, né? Ou seja, não é um número infinito, mas contável de ondas planas. Agora, o que a gente vai precisar é de todas as ondas planas, a superposição de todas as ondas planas que existem, uma superposição contínua de todas as ondas planas que existem. Isso já não é mais uma série de Fourier, é uma transformada de Fourier. E aí, quando eu faço essa soma de todas as ondas planas que existem, a gente sabe lá da transformada de Fourier que aí o sinal ele se torna localizado, né? Ele se torna um sinal, se torna uma função aperiódica. Então quer dizer que para eu ter uma onda localizada, para que a onda esteja localizada, né, obrigatoriamente ela tem que ser descrita por uma transformada de Fourier, não tem jeito, ok? E aí, quando eu for para frequência, né, no nosso caso aqui, ela vai estar ainda com um K muito bem definido, né? Então ela vai ter um K aqui bem definido, mas ela não vai ser mais ela não vai estar mais completamente
Então, aqui você percebe que tem todas as ondas planas possíveis, né? Por exemplo, se eu pensar nessa onda aqui, ó, então ela vai ter um certo K aqui, então vai ter uma onda aqui, né? Que é infinita, que tem um certo, vai ter uma certa amplitude aqui, né? Aqui é um AK, que na verdade a amplitude agora é o φ de K, né? Então esse φ de K representa qual é essa alturazinha aqui, ó, essa amplitude da onda plana, né? E tendo, como a gente sabe, tendo o comprimento de onda, aqui a gente sabe quem é o K, ele é 2π sobre lambda. Então basicamente é isso, né? E aí eu tenho, como eu tenho infinitos pontos, eu tenho infinitas ondas planas aí. Na verdade, eu tenho todas as ondas planas possíveis. As ondas planas de todos os Ks, cada um com a sua amplitude aqui, ó, né? Mas ainda assim eu posso ter um K bem definido, porque ela é estreita e ela está bem centrada nesse K0 aqui. Ok? Então a gente não representa mais ela, né? Então nesse caso, obrigatoriamente, a gente tem que representar essa função não tem escapatória, né? Tenho que representar como somatório de todas as ondas planas possíveis. E todas as ondas planas possíveis é assim, então a amplitude da onda plana vezes aqui a onda plana, né? Menos kx menos ômega t dk. Agora, ok. Agora, por outro lado, a gente sabe que se eu faço a transformada, posso fazer a transformada. Essa, na verdade, quando não tem o menos aqui, é a transformada inversa, né? Porque a transformada de Fourier ela sempre ocorre aos pares. Eu sempre posso, eu tenho a transformada de Fourier, ela vai levar aqui, na verdade, da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda. Aqui leva da esquerda aqui para a direita, que transforma uma função na outra aqui, que eu consigo obter a outra função, né, a partir da primeira, que é a transformada de Fourier realmente. Então ela é isso aqui, ó. Então você estudou isso lá, né, em transformada de Fourier. Ok, então a gente tem essas expressões aí, né? Então é dessa forma que a gente representa, na verdade, uma partícula livre, né? Como um pacote de ondas, que é a superposição de todas as ondas planas que existem.